como avaliam o trabalho dele, conseguem enxergar evolução, ele me parece ultrapassado. E aí eu já vou colocar aqui também outros dois aqui, tá? Que é o do Marco Antônio, que mandou um superchat aqui de R$ 2 falando que a palavra que resume esse time é medíocre. E eu acho que isso também fala um pouco sobre o Mano Menezes. Tô fazendo isso para poder já entrar no assunto Mano Menezes. E outro que também chegou aqui agora, também tendo um pouco a ver com isso, foi do Rei Barroso, que na verdade é o Marco Barroso, né? Que ele falou que não é a primeira vez que o Mano entra para empatar o primeiro tempo e tenta matar o jogo no segundo. E isso me preocupa. São mensagens que a gente tem aqui sobre o Mano Menezes. E aí, o Fio, eu fico pensando o seguinte: é uma precipitação de internet o fora Mano, o Mano Menezes deve ser demitido, inclusive no Jornada agora, a gente não tem como criar em todos, né? Mas no Jornada a gente vai criar uma enquete para saber o termômetro da torcida também. Ou, de fato, a gente tem que conversar sério. Eu passei por alguma publicação hoje que falava, tipo, já a Vera, olha, acho que era do Vilela até, a janela pra demitir o Mano Menezes, e agora que vai ter 2 semanas pra treinar, porque depois disso a gente vai jogar quarta e domingo direto até o Mundial. Você tá mudo, tá? Você se mutou aí. Pô, tive que botar, desculpa, inventar de botar aquele aspirador. Teve uma O crise robozinho. Bom, tá? É bom, bom mesmo. Estou usando Já da minha tive mãe, que um, ela tive tá que vender, viajando, vou tem comprar. saudade. E o cachorro começou a brigar com o aspirador no meio da live. Eu tive que mutar porque tava uma crise entre o aspirador e o cachorro aqui em casa. Não sei o que aconteceu, não. Enfim, cara, é porque assim, eu achava justo o Mano Menezes ter esse Campeonato Carioca e a gente começar com ele pelo trabalho que ele apresentou até o Campeonato Carioca começar. E acho que ele chegou até a final com méritos também, que vale a gente elogiar. Mas claramente o Mano, ele tem um teto e ele respeita o teto dele demais e ele coloca um teto nele. E isso é muito preocupante. O Mano, acho que se você perguntasse honestamente pra ele antes do jogo, em off ali, né, pergunta um amigo do Mano perguntando, ele responderia, a resposta dele seria: cara, não dá pra ganhar do Flamengo, é só um milagre. Eu acho que essa seria a sensação do Mano. Ele foi para tentar ficar vivo até o final do jogo e achar uma bola. E é impressionante, porque se o Keno acerta um chute na entrada da área que teve oportunidade, não que foi um gol perdido, até porque tem o mérito do Keno ali, ele conseguiria levar esse jogo para os pênaltis. Esse jogo ser 2-1, tomado os 180 minutos, com 2 gols do Flamengo dado pelo Fluminense, com falhas individuais, é uma loucura que só o futebol, só existe no futebol. Não é um placar que faça sentido nenhum, principalmente pelo segundo jogo, onde o Flamengo domina o tempo inteiro. Ô, Fio, Oi. não, só pra você não ir pra outra análise, é interessante que é bem assim, eu vi hoje uma pessoa falando, até eu acho que num comentário do Charla, alguma coisa assim, que era, não, foi um amasso. Aí eu falei assim, que amasso é esse que é 2-1 com a gente dando 2 gols? Porque é a maluquice do futebol. Porque o Flamengo mereceu fazer mais do que 2 gols, mas só fez 2 na ida porque a gente deu 2. É loucura, né? A loucura fica um pouco menor porque tem 2 gols anulados pelo. Esse segundo jogo é um pouco menor volta, porque. na volta. Na volta é um pouco menor essa loucura, porque tem 2 gols anulados por detalhes ali, não tô falando que não tem que anular, e porque o Flamengo perde 2 gols também na cara, né? Tem uma do Luiz Araújo e uma que o Fábio entrega pro Plata. Eu acho que o Plata bate de primeira e E o bota Samuel a bola lá Xavier dentro. salvando com o Michael também, né? Que o Michael Sim, é dentro sim. do gol do Fábio. Então esse jogo teve mais oportunidade, realmente, pro Flamengo, diferente do primeiro jogo. Agora, o Mano Menezes, cara, eu recebi no meu direct, tá um amor de flamenguista, né? Que tá algo surreal. Eu não tinha noção dos cortes do Charla. Eu aprendi que os cortes do Charla fazem a diferença. E entre o direct, cara, tinha um tricolor reclamando comigo, tipo, você gosta disso, você defendia o Odair. Assim, do nada, tá? O cara guardou uma mágoa de 4 anos, 5 anos pra desabafar comigo. E assim, cara, e eu gostava do Odair mesmo, cara. Eu acho que era outro momento de Fluminense. Era o Fluminense que cabia ter uma postura dessa naquela época. Cabia brigar pelo G6 e ficar orgulhoso de ir pra Libertadores depois de muitos anos sem ir. É um time muito limitado, não é um time de hoje que já ganhou a Libertadores, que disputou as últimas Libertadores, as últimas 4, 5 Libertadores, e que gastou 150 milhões nessa janela. Então, assim, não cabe essa postura. E tô vendo muito torcedor ir por esse caminho. Do tipo,
Cara, tá bom que o Mano vai brigar por isso, e aí, já vi muito torcedor que tá entrando nessa. E o time não é ruim do Mano Menezes, cara. O time do Mano Menezes, ele precisa mostrar mais do que ele mostrou ontem. Ontem ele entrar numa final contra o Flamengo aceitando um 0-0 no intervalo é uma parada que realmente não faz sentido pra mim não, e apecena muito o clube. Eu concordo nisso, mas mais baseado na rivalidade do que no campo. No campo, eu digo, nos investimentos, e não. E por que eu tô falando isso? E vou jogar essa bola pro Rafael. Porque, se você pegar financeiramente, o Fluminense faz um investimento esse ano, e eu concordo com você. Não se compara ao que era o time de 2020, 21 e nem 22, tá? Porque o de 22 também já não é um time de... O time de grandes investimentos é 23. O de 24, então, nem se fala. Então, assim, de fato, o nosso time subiu muito ali de degraus. Agora, tenho a impressão de que pra competir com o Flamengo, faltaram e faltam muitos degraus pra gente subir de investimento. E aí o meu medo, Rafael, é nessa questão do fica mano, fora mano e etc, e tá rolando a enquete nesse momento com 220 votos, tá 72% fora mano. O meu único medo é só balizar o trabalho do Mano Menezes por um confronto contra o maior investimento da América do Sul hoje. Enfim, o que você pensa sobre uma possível saída de Mano Menezes? Cara, primeiro, já dando meu voto, eu não sou fora mano. Eu concordo que, cara, o que a gente tem de Mano Menezes pra analisar até agora? Ele pegou um time rebaixado e fez uma campanha de Libertadores. Ele pegou um time eliminado do Carioca e botou na final. Soma-se a isso uma final contra o maior orçamento da América do Sul e uma derrota de 2-1 no agregado. Eu acho que ele poderia ter adotado outras estratégias na final para vencer o Flamengo. Acho. O Fluminense já venceu o Flamengo com diferenças de times e de orçamento maiores. É só a gente lembrar o quanto a gente gastou nessa janela. O Fluminense já venceu o Flamengo com disparidades maiores. Eu acho que ele, já concordando com o título que tá na thumb aqui, eu acho que ele foi covarde. No jogo de ontem, especificamente, eu acho que segurar o Flamengo para tentar uma abafa no final não era a melhor estratégia. Só que é um recorte muito pequeno que a gente tem do Mano Menezes contra outros recortes maiores que são positivos. Eu não sei se a próxima vez que ele enfrentar um Flamengo, por exemplo, no mata-mata de Copa do Brasil, se ele não vai ter aprendido a lição dessa derrota, se ele não vai com uma outra estratégia. Pro ano inteiro, como pensando em Brasileirão, em Copa Sul-Americana, em Copa do Brasil, eu acho que a gente tem, no caso eu, né? Não tô aqui pra ditar o que cada um tem que fazer. Mas eu acho que é muito melhor a gente se basear em todo o outro recorte do Mano Menezes do Fluminense do que no recorte de 2 jogos contra o maior orçamento da América do Sul. Eu acho que ele tentou uma estratégia contra o Flamengo, não deu certo. Agora, se ele vai repetir essa estratégia na próxima vez que ele pegar um time muito mais forte, aí já é um problema. Mas pra demitir o Mano, eu acho muito equivocado, porque a gente tem recortes muito positivos dele. Ele fez um milagre no Campeonato Brasileiro do ano passado. E não um milagre, mas ele fez uma campanha que a gente aqui no Jornada falou que estava eliminado do Carioca e ele botou a gente na final. Quero levantar a mão. Quero fazer Cara, o problema é quando você pergunta... primeiro que sim, a estratégia dele deu certo, tá? Na cabeça dele deu certo. E essa é a minha preocupação. Então, minha preocupação... E a segunda deu certo por quê? Porque ele entra pra empatar em 0-0 o primeiro tempo e ficar vivo até o final do jogo. A estratégia do Mano Menezes deu certo. A bola só não entrou pra ele. Não, mas aí, calma aí. Aí é meio óbvio de que a estratégia deu certo no primeiro tempo, pô. Do segundo tempo é meio óbvio que não deu. Ele chega a falar na coletiva, fala na hora que a gente se abriu, tomou o gol. Mas você não acha surreal essa estratégia do primeiro tempo 0-0? São duas perguntas diferentes. Você não me então, joga pra esse lado, não. A estratégia dele deu certo. Eu acho uma estratégia... Não. Calma. A estratégia dele pro jogo não deu certo. A estratégia dele pro primeiro tempo deu certo pra ele. Cara, quando ele fala na coletiva que a gente fez o que dava pra fazer, na cabeça dele, essa é a minha preocupação. A sensação que eu tenho. Aí é outra coisa. São discussões diferentes, pô. São discussões diferentes. Pra mim, na cabeça dele... A estratégia... Na cabeça dele, ele não errou a estratégia dele, pô. Não, então... Ele tá satisfeito. Mas aí, peraí. Tem uma diferença entre você não errar a sua estratégia e sua estratégia dar certo, pô. A fala dele diz muito mais sobre ele achar que fez tudo que podia fazer
E isso automaticamente coloca ele como vice-campeão, porque não tinha como ganhar do Flamengo, a partida do Flamengo foi perfeita, e ele atribui muito aos erros individuais no primeiro jogo, né? Ele fala isso de novo, né? Fala, no primeiro jogo cometemos erros, entregamos gols, não sei o quê. Agora, dizer que a estratégia dele, ele não senta e fala, minha estratégia deu certo, eu queria sair daqui com vice. É meio óbvio que não, pô. Ele disse que tentou uma estratégia que fez tudo que podia fazer. Pra mim, isso acusa a limitação dele. Mas não quer dizer que deu certo. Quer dizer que ele fez eu acho que ele concorda que o resultado não deu certo. Mas que a estratégia, pra mim, ele mantém. Se tivesse fazer de novo, ele manteria a estratégia. Não, mas a estratégia não. A minha estratégia pode ser eu fazer isso e se o cara perder o gol na cara do gol, como ele acha que foi erros individuais. A estratégia, pra mim, o Mano não considera que foi errada. E aí me preocupa que o Rafael fala, na próxima vez contra o Flamengo na Copa do Brasil, a sensação que me dá é que ele vai fazer de novo. E aí eu fico preocupado. Eu vou ter que torcer pra um Fluminense que toda vez que eu enfrentar o Flamengo, pode ser competitivo, ficar em quinto, mas toda vez que eu enfrentar o Flamengo, vai ser um cara que vai ficar satisfeito. Porque assim, a gente tá falando de um jogo que ele precisava da vitória. Porque fica claro pra mim, quando encontrar no Brasileirão, ele vai brigar pelo empate. E aí, cara, é o que o torcedor do Vasco tá fazendo o tempo inteiro com o Flamengo e a gente questiona. E aí a gente vai aceitar fazer igual? Eu confesso que eu acho muito esquisito e não acho a cara do Mário Bittencourt isso. Mas o Mário não vai fazer nada. Ou vai mandar embora, ou o Mário não vai se meter nisso também. Ô Cauã, o Phil falou um ponto, eu concordo com o que você falou, você tem razão, estava errado. Caraca, é porque é live de sorteio essa frase, vocês ouviram? Do nada, foi natural, ninguém nem pressionou. Impressionante, eu tô me sentindo. Eu vou discordar. Eu tô me sentindo mal até agora, vai. Impressionante. Ele é impressionante, porque ele me coloca sempre na posição. Ele tipo assim. Segue que eu vou ligar pro Lessa. Calma aí, vou ligar pro Lessa aqui. Não, sabe aquele cara que pega a falta, ele bota um cadinho e vai a bola pra frente. Aí o juiz vem, reclama, ele vai e bota um cadinho. O Lima ontem. Até eu discordar. É impressionante. O cara não consegue. Mas o que eu ia falar, o Cauã, é que... Calmon tá travado. Que acabou de mandar a foto que caiu na internet. Ele tava travado. Eu falei, vou falar com o Cauã que eu chego a correr. Então a pergunta vai pra você então, Rafael, porque o Phil falou mais ou menos, já entendi. Essa preocupação com o Flamengo, com o jogo contra o Flamengo. Acho que não tem discussão hoje que o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. Investiu e provavelmente vai investir ainda mais. Ela passa pelo Flamengo ser um rival nosso, por a gente ter essa obrigação de ganhar do Flamengo no estadual também, porque... porque assim... Por que não tem isso com o Palmeiras? Por que não tem isso? A gente não se incomoda de jogar assim contra o Palmeiras, por exemplo? Cara, primeiro que tem o fator rivalidade e segundo que tem o fator que... Do jeito que o futebol vem andando aqui no Rio de Janeiro, a gente sabe que uma vez por ano a gente vai ter uma final, ou ano passado, uma semifinal contra o Flamengo. É diferente. A gente normalmente pega o Palmeiras tendo que fazer 4 pontos, igual fez temporada passada. Ganhar no Maracanã e tentar buscar um empate no Allianz. Acabou que ano passado a gente conseguiu os 6, né? Mas... Eu comecei a minha fala... terminei a minha fala da última pergunta falando que eu espero que o Mano tenha aprendido com os erros dessa estratégia e mude. Mas, de fato, o que o Phil falou me remete a isso, cara. Ele acha que deu certo. E o pior é que deu certo. A cabeça dele, o que ele pensou, deu certo mesmo. Mas a gente viu o Fluminense ganhar do Flamengo com Roger Machado, Odair, Ailton, Marcão, Diniz, Eduardo Barros. Nenhum deles, pelo menos na minha visão, posso rever os jogos depois. Inclusive é um exercício bom pra se fazer. Mas nenhum deles teve essa estratégia de segurar o Flamengo e tentar um gol no final. Até onde eu me lembro... Até onde eu me lembro, o Fluminense... Até onde eu me lembro, o Fluminense jogava no contra-ataque. Não era estratégia não, Gabriel. Não era estratégia não. Era contra-ataque desde o começo. Era consequência do jogo. Não era estratégia de querer ficar no 0x0 e no final fazer... O Mano é estratégia. Na reta final ele aperta. Não era estratégia ou só os outros não tinham a coragem de sentar na coletiva e falar? Não era. Assim, vamos lá. Se você pegar o jogo de 19... Eu não vou nem botar aqui a conta do Diniz, que o Diniz é óbvio que não era estratégia. A estratégia nunca foi essa e nunca vai ser essa. Mas o de 19 é um amasso do Flamengo, a gente faz o gol com o Luciano. Você pega pra ver hoje em dia melhores momentos, você já vê isso. No jogo, então, foi muito isso. A gente resistiu.
Pô, citei isso hoje, cara, que eu fui ver. Agora tô O jogo esquecendo da de Arena alguns. Corinthians foi gol no final. Do André também. Iago Felipe. se Então, mas segurando. é o que o Phil falou. Eu acho que não era estratégia fazer o gol no final. A minha memória, pode estar me traindo, mas a minha memória era o Fluminense jogando no contra-ataque reativo o jogo inteiro. Ontem a gente não via. Mas ontem me pareceu que tentou, só não conseguiu. Aí a gente volta pro debate da escalação. Eu não tive essa impressão. A escalação Eu foi não tive essa errada. impressão. Ele Sabe por que eu não tive essa impressão? Por quê? Porque o Fluminense, quando saía ontem no contra-ataque, não subia com tanta gente assim. O próprio print que você botou aqui, pô. Era o Canóbio contra 3, 4 do Flamengo. Não era uma estratégia tipo assim, pegou a bola, vamos sair todo mundo. Igual foi o Michael, por exemplo. Pô. Não. Aquele print não, pô. É porque o Canóbio tá com a bola, ele saiu primeiro. Mas logo depois que o Canóbio gira, passou Samuel Xavier, John Arias, era alguém que tava e o René. O René domina com alguém passando. Tipo assim, passaram 5. O Flamengo ontem sufocou o Fluminense. Eu acho que nesse caso, o Cauã Tinoco, você tá muito tempo sem falar, falaram que você tá puto porque não tá falando e desligou sua própria internet. Só pra ir em protesto. Chutou o modem. O dia que o Cauã Tinoco ficar puto, galera, aconteceu uma merda assim, homérica, tá? Pra ele ficar puto. Já vi, assim. tá? Já vi algumas vezes, mas enfim. A minha impressão, o Cauã, é que ontem o Fluminense foi amassado pelo Flamengo, até muito mais do que o primeiro jogo, apesar do resultado ser diferente, e que o Mano Menezes sentou naquela cadeira lá e falou bem assim, tudo que eu poderia fazer eu fiz. E que a maior raiva que a torcida sente é ter um treinador que admite que tudo que poderia fazer era não perder do Flamengo. Mais até do que qualquer coisa que aconteceu em campo. E por ser reincidente, porque isso já aconteceu com o Atlético Mineiro e ele sentou e falou a mesma coisa. Cara, me preocupa a partir do momento que é um amasso tático. Ontem o Flamengo amassou o Fluminense taticamente. E ficou muito claro em algumas jogadas, mesmo não terminando na maioria das vezes no primeiro tempo em jogadas de gol, o Flamengo atraindo o Fluminense e conseguindo espaço no meio de campo. O meio de campo do Fluminense foi completamente engolido. Então não dá pro Mano falar que ele fez tudo o que ele pôde. Porque ele viu que tinha um meio de campo que era defasado no primeiro jogo, isso ficou claro, nítido. Otávio e Martinelli tiveram muita dificuldade para sair e para defender. E aí a única mudança dele foi colocar o Arias pra ponta e o Lima, que não jogava desde o Águia de Marabá, que tá sofrendo com lesão desde que começou o ano, que não tá bem fisicamente, que não tá bem tecnicamente, que não te entregou nada em 2025 no time. Então ele continuou com a dupla de volante, acho que foi um erro, na minha opinião. Ou você colocava mais um volante e formava uma trinca, ou você mudava, porque foi uma dupla de volante que passou mal no primeiro jogo, e que passou mal de novo no segundo jogo, porque não te entregava com a bola no pé e não te entregava defensivamente. Então o Flamengo engoliu o meio de campo do Fluminense, então não tem como ele falar, na minha opinião, na minha sincera opinião, que ele fez tudo o que ele pôde na coletiva, porque se ele fez tudo o que ele pôde sem mudar esse tipo de coisa, é uma coisa que a gente tem que criticar e muito. E aí eu concordo quando você fala que não dá pra gente tirar como análise que assim vai ser o ano do Fluminense e a temporada do Fluminense, porque a gente não vai pegar Flamengo o tempo inteiro. A gente vai pegar time inferior, a gente vai pegar time que a gente vai precisar propor o jogo, a gente vai pegar time forte também, mas que seja de um nível mais próximo do Fluminense. Só que me preocupa quando a gente chegar em fases superiores, fases maiores de competições. Quando a gente chegar numa fase maior de Copa do Brasil, quando a gente chegar numa fase maior de Sul-Americana, que a gente vai pegar brasileiro, quando a gente chegar no Mundial de Clubes, por exemplo, se chegar no brasileiro precisando ganhar de um time grande, de um time que vai te impor dificuldade, ou pra você chegar numa Libertadores, ou pra você, sei lá, chegar numa Sul-Americana, então me preocupa o Mano falar isso na coletiva, porque dava sim pra ele ter feito melhor. A escalação de ontem eu acho que foi errada, na minha opinião. E o Fluminense foi muito mal e assim, ele não aprendeu com os erros do primeiro jogo, cara. O meio de campo do Fluminense era claramente um problema e ele não mudou. Então, acho que o Mano tem muitos méritos desde 2024 em ter salvado o time de uma situação que era complicadíssima. Acho que a gente dava pra ver uma evolução ofensiva do time, só que era sempre aquilo, tava enfrentando times bem inferiores. E aí enfrentou o Flamengo, o Fluminense não conseguiu ser superior em nenhum setor do campo, e isso me preocupa.